Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 investimentos, e entre aspas você vai entender o porquê, que na minha opinião são essenciais para quem quer ter uma vida mais tranquila. Eu coloco essas aspas, já que não são investimentos tradicionais, pelo menos não todos eles. Você não está investindo o principal para ter essa parte garantida e receber um retorno com juros ou dividendos, por exemplo. Mas tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai colaborar para que você possa ter uma carteira de investimentos trabalhando para você ao longo do tempo, para que possa ter uma vida mais longeva e também ter menos preocupações, inclusive depois que você partir, deixando os seus herdeiros numa situação muito melhor. Para entender do que eu estou falando, acompanhe esse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e antes de entrar no assunto do vídeo, vou lembrá-los que as inscrições para a 24ª turma do Viver de Renda, o meu curso de Educação Financeira, seguem abertas. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, já que você aprende no Viver de Renda a investir aqui no Brasil e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia você possa efetivamente viver da renda desse patrimônio. Tudo isso num período de 8 semanas com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Não tem pergunta que fica sem resposta dentro do Viver de Renda. Para ver mais informações e realizar sua inscrição, há um link aqui na descrição do vídeo. Agora falando sobre esses 5, entre aspas, investimentos. Nem todos são investimentos da maneira como a gente conhece, né? Você investe um principal, ganha juros, tem um retorno em dividendos, por exemplo, mas até aqueles que não são de fato investimentos dessa maneira tradicional, trazem um retorno ao longo da vida, tanto para você e às vezes para os seus dependentes. E aí começando com o primeiro, eu vou trazer a partir do ponto que eu acho que é aquilo que é mais próximo do entendimento das pessoas, é mais comum que elas vejam necessidade disso, até aquilo que é mais distante. Mas entenda que isso não é uma ordem de preferência, de importância, é simplesmente que eu entendo que o primeiro a maior parte de você já sabe que é obrigatório. Pelo menos você que me acompanha aqui investe, que seria a sua reserva de emergência. Para quem não sabe o que é uma reserva de emergência, é um valor que os educadores financeiros, incluso eu nessa conta, arbitram aí em torno de 6 meses da sua renda. Alguns falam custo de vida, mas em todo caso, para boa parte dos brasileiros, a renda é igual ao custo de vida, o brasileiro quase sempre gasta tudo que ganha. E essa quantia deve estar investida em aplicações que têm muita liquidez, muita segurança, e por muita segurança entenda um baixo risco de crédito, ou seja, uma chance muito baixa de receber um calote, e também uma baixa volatilidade, você não quer aquilo variando 10, 20% ao longo de um mês, e que por conta de terem muita liquidez e muita segurança, acabam te oferecendo uma rentabilidade que não seria das melhores comparada a outras opções do mercado financeiro. A gente pode falar que, inclusive, existe um tripé impossível nos investimentos. Você não consegue, ao mesmo tempo, muita segurança, muita liquidez e muita rentabilidade. Para conseguir 2, você tem que abrir mão de 1. Pense, por exemplo, em ações. Você pode ter muita rentabilidade e muita liquidez, mas não tem muita segurança, há bastante volatilidade. Pensa no seu imóvel, na casa própria. Você pode ter uma boa rentabilidade ao longo do tempo com a valorização do imóvel. Você tem segurança, você tem aquela casa, tem até um certo aspecto de empenhorabilidade, mas não tem liquidez. E aí na reserva de emergência, a gente escolhe abrir mão da rentabilidade. Mas felizmente não abrimos mão de muito, porque aqui no Brasil nós temos historicamente juros muito altos. Então a sua reserva de emergência não vai render mais que outras aplicações em renda fixa, onde você abre mão de um pouco de segurança e de liquidez, mas com o patamar da Selic atual ainda te dará um bom resultado. E quanto às opções, vou citar 2 que eu costumo usar. Tesouro Selic, que tem liquidez até no mesmo dia, se o pedido for feito até as 3 horas, quando você vende os títulos por Tesouro, ou em D+1, e um CDB de liquidez diária de um bom banco, pagando aí em torno de 100% do CDI, às vezes você consegue um pouco mais, só que eu ficaria desconfiado de prêmios muito maiores do que isso, porque aí já mostra que o banco está pagando caro para obter aquele crédito de você. E novamente, entre liquidez e segurança ou rentabilidade, na reserva de emergência nós queremos mais dos outros 2 aspectos e abrimos mão de um pouco de rentabilidade. E tem 2 na nossa lista, um bom plano de saúde. E você fala, pô Bruno, mas um bom plano de saúde? No Brasil nós temos o SUS, que apesar de todos os esforços do governo, ou melhor dizendo, do Estado, né, já que o SUS não depende de um governo, é uma política de Estado, e em muitas localidades ele deixa a desejar. Então, eu não contaria com o SUS apenas. Pô Bruno, então ao invés de um plano de saúde, por que eu não faço uma reserva de emergência estendida? Eu tenho uma reserva de emergência para um monte de coisas que podem acontecer, mas eu também tenho uma reserva de emergência estendida para questões de saúde. E aí, como eu sou jovem, saudável, fico colocando dinheiro lá, não uso nunca, e quando eu tenho uma consulta, eu tiro o dinheiro da reserva. Mas com o tempo, o crescimento da reserva vai me pagar as consultas. Eu acho essa ideia péssima. Por quê? Porque você teria que combinar com a natureza, com os seus genes,
solenes, com os imprevistos e simplesmente o imprevisto em saúde ele pode esgotar toda a sua reserva, essa de saúde mais a de emergência e consumir o restante do seu patrimônio inteiro. De modo que a reserva de emergência ela não acaba com o risco de saúde. Ter o atendimento do governo não acaba com o risco de saúde. Mesmo um plano de saúde não acaba totalmente com esse risco, porque o plano ele vai cobrir até um certo ponto, ele vai cobrir procedimentos, mas não cobre, por exemplo, remédios. Mas o ponto é que um bom plano de saúde é de fato um, entre aspas, investimento que vai te garantir uma vida mais tranquila. E quem já teve um problema grave, e vários de vocês que estão assistindo podem deixar comentários sobre isso, tenho certeza que alguns, infelizmente, tiveram problemas, mas se estão aqui comentando é porque, felizmente, conseguiram resolvê-los ou atenuá-los, e podem dar o seu parecer sobre o uso de um plano de saúde. E o brasileiro, no geral, ele sabe disso. Se nós pegamos o estudo do Data Senado, chamado Panorama Político de 2023, eles colocam aqui das preocupações do brasileiro. A maior preocupação do brasileiro costuma ser, em raras ocasiões não foi, teve épocas que a corrupção superou, questão de saúde. Se você pega em termos de aspirações, plano de saúde é aquilo que está na lista das 3 coisas mais desejadas pelo brasileiro, ficando atrás apenas de casa própria e de boa educação. Então você instintivamente sabe disso. E evidentemente, né, planos de saúde podem ser caros, eles têm reajustes caros, principalmente para quem já é mais velho, porque ele começa a ficar com um custo realmente extremamente alto. Mas para as pessoas mais novas, plano de saúde costuma ser barato. Para criança, então, que costuma não ter problema, é uma mensalidade muito baixa. De modo que se você me assiste aqui e não tem um plano de saúde, valeria a pena pesquisar sobre o assunto. Até porque, como eu já frisei, não interessa ter apenas uma reserva de emergência, porque, acredite, a diária de hotel mais cara do mundo não é um hotel que está em Dubai, nas Maldivas, é uma suíte de uma UTI. Só a diária costuma partir de uns R$2.000. Isso no básico, né? Porque pode ter um monte de outros equipamentos que levam a diária para 10, 15 mil reais. E eu digo isso por experiência própria. No meu caso, não fui eu que fui internado, mas o meu cunhado, na época do Covid, ele ficou muito mal, a gente transferiu ele para um hospital. O plano de saúde dele não cobria aquele hospital, era um plano de saúde do Exército, e eu banquei por minha conta. Em 7 dias de internação, a conta ficou em 100 mil reais. E aí eu lembro da importância da reserva de emergência, né? Porque repare que eu tinha um plano de saúde, eu tinha uma série de outras coisas também que poderiam me assegurar, mas eu tive que tirar o dinheiro para pagar a despesa de uma pessoa da minha família. E aí vocês podem discutir nos comentários se eu deveria ter feito isso, né? Para alguns cunhados da minha família, fica essa discussão também, uma outra discussão para os comentários. Terceiro item da nossa lista, seguro de vida. Pô, Bruno, mas seguro de vida é uma coisa que eu discordo, dirão alguns aqui, porque eu vou pagar esse negócio e aí, quando eu morrer, quem vai usar é outra pessoa, não sou eu que vou ter o benefício do seguro. Estou dando esse exemplo porque eu já ouvi muito essa frase ao longo da minha vida. Eu acho que é um pensamento muito mesquinho, principalmente para aqueles que têm dependentes, né? Porque afinal de contas, se você gostaria de ver o seu cônjuge, que poderia estar seriamente prejudicado após o seu falecimento, passando necessidade, ou os dependentes que você tem, filhos, por exemplo, passando necessidade, com certeza não. Então, pense novamente nesse tipo de aspecto. A própria expressão que a gente usa para falar que alguém está coberto por um seguro evoca um pouco dessa imagem. Para quem não sabe, o seguro ele foi inventado na Escócia do século XVIII por 2 religiosos que começaram a fazer contas, pegando o dinheiro das pessoas, daqueles congregados da sua igreja, investindo aquele dinheiro, produzindo uma certa rentabilidade para que no final, se 100 pessoas pagassem e na média 5 tivessem um problema no ano, eles conseguissem pagar a indenização para essas 5 pessoas apenas com os rendimentos sem mexer no valor principal. E aí quem tinha um seguro, geralmente era um homem que fazia naquela época e tinha um problema, deixava a sua família coberta, porque eles recebiam dinheiro e conseguiam continuar morando numa casa, tinha um teto sobre as suas cabeças. Quem tinha um problema e não tinha seguro deixava a família descoberta, porque muitas vezes, com o falecimento do homem, por exemplo, que era quem mantinha a casa, o pessoal deixava de ter uma moradia e ia morar na rua. Só que esse é apenas um dos pontos, porque até para o cara que é solteiro, não tem dependentes, um seguro ele pode ser muito interessante, já que além da parte do risco de morte, que é realmente isso, né, você morre e alguém vai receber uma indenização, aquela pessoa que você deixou como beneficiário, ainda temos a parte da invalidez, problemas de saúde, pegando aqui o uso de um seguro de vida combinado com um plano de saúde. E eu posso dar até o exemplo do Matheus, que gravou um podcast comigo, ele trabalha na Portfel, vê a parte de seguros, ele teve leucemia. Ele tinha um seguro de vida e tinha também um plano de saúde. O plano de saúde ele ajudou a bancar a parte do tratamento, mas haviam remédios que deveriam ser comprados. Com que dinheiro ele pôde comprar os remédios? Com o dinheiro do seguro de vida. E dentro de um planejamento financeiro, o seguro é uma parte essencial, porque suponha que você consiga uma reunião comigo aqui no Grupo Primo. A gente vai lá e faz um planejamento financeiro para você lindo, né? Mostrando a evolução do seu patrimônio ao longo do tempo, você investindo todo mês, tendo uma certa rentabilidade para atingir os seus objetivos, uma meta definida. Só que você sai aqui do Grupo Primo e é atropelado. Aí você tinha um plano de saúde, conseguiu ser atendido, se restabeleceu, mas perdeu sua capacidade laborativa, porque você dependia, por exemplo, das mãos para trabalhar e elas não funcionam mais direito após o atropelamento. Como que você vai fazer para investir?
Na verdade, o que deve acontecer é que você vai consumir os seus investimentos para manter o seu padrão de vida. É nessa hora que entra o seguro, porque nós, como mortais, sempre temos essa pequena chance de que alguma coisa dê muito errado em nossas vidas. Se isso acontecer, o seguro te dá uma grande indenização, o valor da pólice que você combinou, e eu digo grande em comparação àquilo que você paga, geralmente, para que você possa lidar com esse problema e reestruturar a sua vida. E eu gosto dessa estrutura, de você pagar um pequeno valor para se proteger dessa pequena chance de algo dar muito errado. Pô, Bruno, mas não é um pequeno valor. Conheço pessoal que faz seguro aí e paga 40 mil no ano, 50 mil no ano, é que existem diferentes modalidades de seguro. Geralmente esse pessoal que paga muito caro pega aqueles seguros resgatáveis, vida inteira, onde você realmente paga mais durante um tempo para depois não ter que pagar. E eu pretendo fazer um vídeo só comparando o seguro temporário com esses seguros de vida inteira. Mas pensando no seguro temporário, que é aquele mais usual, que é igual ao seguro de carro, você paga o seguro de carro, tem 12 meses de cobertura, passou os 12 meses, tem que pagar de novo. Existe para todos os bolsos, depende do tamanho de apólice que você quer. Vou citar o exemplo aqui do Thales, que trabalha comigo. Ele acabou de fazer uma simulação. Ele simulou uma apólice de 1 milhão, ele tem 32 anos, e ele queria saber qual o valor mensal que ele deveria pagar, o nome disso é prêmio, para que ele possa ter direito a essa apólice de 1 milhão, que ele poderia colocar ali em valores mais baixos, prevendo certas coberturas, tirando outras, realmente adequando para aquilo que ele quer. E o valor que o Thales vai ter que pagar de prêmio do seguro, que é esse valor que ele paga para ter direito a essa apólice de 1 milhão, será de R$ 104,68 mensais. Que, convenhamos, para boa parte da audiência que assiste aqui o canal, é um valor baixo. Ah, Bruno, eu considero muito alto. Então pode ser que a apólice de 1 milhão também seja muito alta para as suas necessidades. Há uso de seguros, por exemplo, na parte de sucessão, porque uma família que tem patrimônio, quando alguém vem a falecer, há custos para passar esse patrimônio para os seus herdeiros. Há inventário, ITCMD, que varia de 4% a 8% aqui no Brasil e pode vir a aumentar após a reforma tributária. Você tem honorário advocatício, então facilmente os custos chegam a 20%. Supondo que você vai fazer um seguro pensando na questão da sucessão também, e o patrimônio seja de 1 milhão, 20% disso 200 mil. Então esse valor que o Thales colocou para ele de 1 milhão, ele está pensando em uma série de outras coisas. Para você talvez o valor mais interessante fosse algo mais baixo, pensando em sucessão 200 mil. Nesse caso o seguro ficaria ainda mais barato. E para quem quiser fazer sua própria simulação, eu vou deixar um link aqui na descrição da plataforma que o Thales usou, que é a plataforma da Asus. Nessa plataforma você encontra um processo simplificado para fazer a contratação do seguro, aprovação em até um dia útil, não precisa mandar laudos médicos, exames, mas o principal é essa parte realmente de um preço justo. E vendo aquilo que mais se adequa ao seu perfil, já que você controla as coberturas às quais você quer ter acesso no momento da contratação. Para quem quiser fazer a simulação, isso não vai levar mais do que 5 minutos, novamente, a link aqui na descrição do vídeo. E aí também, novamente, eu falo com o pessoal dos comentários que tem história sobre seguros. Por favor, compartilhe aqui sua opinião. Eu, inclusive, tenho uma história. Não é minha, mas é da época que eu servi ao Exército. Passei 11 anos lá. E, infelizmente, nessa época, nós estávamos mandando tropas pro Haiti constantemente. No Haiti teve um terremoto muito grave, muito forte, num país que já era o mais pobre das Américas. E aí, como desgraça é pouca bobagem, ainda veio esse terremoto. E alguns militares brasileiros morreram por ocasião desse terremoto. E no Exército é normal, é usual que o pessoal tenha seguro de vida, porque afinal de contas é uma atividade de risco. E eu tinha seguro de vida desde a época que eu era cadete do Exército. E você tem que colocar alguém como beneficiário. Então era comum que o pessoal colocasse a noiva, alguns colocavam a namorada da época. Só que com o tempo, separava de uma noiva, arranjava outra, casava com uma terceira, tinha filhos. Então teve militar que morreu, tinha um seguro, a beneficiária do seguro era a antiga namorada, e aí quando faleceu, o dinheiro do seguro foi para o beneficiário que estava lá. E simplesmente não tinha como mudar isso. O dinheiro iria para aquela pessoa que estava como beneficiário. Aí a esposa vai lá e fala, vou entrar na justiça. Mas quem recebeu o dinheiro fala, não, isso é uma prova de que o falecido ele me amava de verdade, porque eu no seguro, ele só esqueceu de mudar. Então pense bem quem você vai colocar como beneficiário do seu seguro. Passando para o quarto item agora, previdência privada. Eu tenho uma playlist de previdência privada aqui no canal, poderia ser um curso à parte, é muito completa. Fiz essa playlist para explicar como funciona o nosso fundo de previdência, o Arca Grão, nós temos também a opção de renda fixa, o Arca Renda Fixa. Mas aqui eu vou falar de maneira geral de previdência e não de modo específico. Por que previdência é interessante? Porque ao escolher uma boa previdência, você consegue, por taxas baixas, uma carteira que vai ter uma boa performance ao longo do tempo, superior ao CDI e com benefícios sucessórios e tributários. Na parte sucessória, a previdência não entra em inventário. Você poderia deixar um dinheiro lá que iria diretamente para os seus herdeiros, desde que você tivesse o mínimo cuidado de respeitar a questão da partilha, né? Há uma parte legítima, uma parte disponível. Você não pode deixar todo o dinheiro para uma pessoa só, tem certas regras. Ao não entrar em inventário, você economiza com honorário advocatício e o dinheiro vai para quem você deixou. E na parte tributária, vamos lembrar que vários veículos de investimento, os fundos aqui no Brasil, sofrem tributação via come-cotas.
aquele adiantamento do imposto de renda que incide 2 vezes ao ano, no final de maio e de novembro, mordendo no mínimo 15% do seu resultado. Na Previdência não tem come cotas. Se o seu dinheiro fica lá 10, 20, 30 anos, são 10, 20, 30 anos sem pagar imposto. E quando for pagar, você pode pagar um imposto muito baixo, na tabela regressiva de 10% no mínimo, na progressiva fica até isento. São raros os casos, mas existem. Porque na progressiva você tem o mesmo tipo de tabela que nós temos sobre a nossa renda. Só que não é uma tabela para cada uma. A renda junta com o dinheiro que você vai tirar da Previdência, e aí facilmente pode bater alíquotas de 27,5%, por exemplo, que é a alíquota mais alta. Então eu costumo optar pela tabela regressiva. E aqui cabe um destaque, né? Um misto de seguro com Previdência é algo muito bom em aspectos sucessórios. Porque pense no seguinte, que você fez a conta lá do seu patrimônio de 1 milhão, querendo planejar a sucessão, aí você de cara não tem dinheiro investido para isso, tá tudo travado, não tá líquido, então você faz um seguro para dar liquidez para sua família poder resolver a sucessão quando isso vier a acontecer. O seu seguro é de uma apólice de 200 mil. Só que depois disso você começa a se planejar para ter mais dinheiro disponível líquido para passar para sua família sem entrar em inventário, ao fazer uma previdência privada. E aí você vai colocando dinheiro na Previdência, e se você em um ano investiu 20 mil na Previdência, então seu seguro do próximo ano não tem que ser de 200 mil. Ele pode ser de 180 mil. Afinal, os 200 mil para o seu patrimônio, aqui eu estou supondo, né, que não haja inflação nesse caminho, para não ter que corrigir os valores, agora estarão garantidos com 20 mil da Previdência mais 180 mil do seguro. E com o tempo, quem começa a se preocupar com isso ainda jovem, vai ter um crescimento da Previdência muito grande a ponto de no seguro poder pagar muito mais barato ao precisar de outras coberturas de uma apólice que não seja tão grande. Isso é o que planejadores financeiros costumam fazer. E o último ponto aqui para fechar esse vídeo, o nosso quinto, é de fato o investimento. Pelo menos na minha visão, tem gente que discute isso, mas inquestionavelmente é um ativo, é um bem, um direito que você tem, inclusive um dos poucos que podem vir a ser inconfiscáveis se você guardar da maneira correta, através de uma custódia própria. Estou falando do Bitcoin, também há inúmeros vídeos de Bitcoin aqui no meu canal. Esse ano eu deveria fazer menos vídeos, porque eu prefiro comprar quando ele está mais barato, não que agora eu efetivamente acho que ele está muito caro, perto do que pode vir a acontecer, mas para quem quiser assistir tem muito vídeo aqui. E por que eu acho o Bitcoin muito interessante? Como eu já disse, se corretamente armazenado através de uma autocustódia, ele é inconfiscável. Isso traz responsabilidade, porque pensando no evento sucessório, você vem a falecer de repente e não deixou a maneira de acessar aquele Bitcoin disponível para ninguém, ele pode estar perdido. Se está numa corretora, é uma empresa. A pessoa pode correr atrás do acesso, falar com a corretora, mostrar que você faleceu, que ela é herdeira. Agora, se está numa carteira, numa wallet, ou seja, esse Bitcoin está na blockchain, não tem como recuperar a senha. Ele de fato fica inacessível. Então veja que é um misto, né, de algo bom, mas que pode ser ruim também, dependendo de como você lida com a custódia desse negócio. E também não posso falar sobre questão de potencial de valorização. Eu mesmo só estou aqui por conta do Bitcoin. Lá atrás, quando eu criei um blog na internet, eu escrevi alguns artigos e 2 entre mais ou menos 100 artigos eram os mais acessados de maneira disparada no meu blog. Um deles ensinava a ganhar Bitcoins de graça na internet, através de 9 sites na época. Desses 9 sites, 8 eu sei que já sumiram, tem um que continua ativo, mas o pagamento dele é muito pequenininho. De todo modo, esses sites me deram bastante Bitcoin. Eu cheguei a juntar 9 Bitcoins sem investir R$1. E esses Bitcoins que no começo valiam menos de R$1.000, depois 2.000, em 2017, que foi o ano que eu larguei o exército para começar a me dedicar às minhas atividades na internet 100%, chegaram a valer R$70 mil. Logicamente, eu não adivinhei esse topo de 70 mil para vender. O que eu vendi mais caro valia R$58 mil. Mas aquilo foi uma grande mão na roda. Inclusive, os primeiros vídeos aqui do canal são sobre Bitcoin. Por isso que eu falo que se não fosse o Bitcoin, minha história seria totalmente diferente. E acho que com o potencial de valorização futuro dele, muitos de vocês estão vendo esse vídeo, estão tendo a primeira ideia de comprar Bitcoin nesse momento, e irão me agradecer daqui a alguns anos. Não só pelo Bitcoin, tenho certeza também que pela questão de uma previdência, um plano de saúde, um seguro e a sua reserva de emergência. Esse era o recado do vídeo, eu fico por aqui, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.